Então, vamos dar continuidade, irmãos, às doutrinas fundamentais. Estamos tratando do tema a respeito da Bíblia, a bibliologia. E dando continuidade àquilo que nós já falamos, hoje a gente vai falar a respeito da inspiração. Deixa eu só fazer uma breve introdução antes aqui para você saber a respeito disso. A ideia que nós temos aqui nas quartas-feiras é não ser exaustivo demais, não que nós não quiséssemos, mas justamente porque não é o propósito e também nós não teríamos talvez tempo hábil para cada coisa se aprofundar muito. O que eu quero dizer com isso? Aqui nas doutrinas fundamentais é um panorama geral, básico, das doutrinas que não tem como você não saber, das doutrinas indispensáveis. Mas, quando você quiser saber mais a respeito disso, você tem muitos bons materiais, bons livros de teologia sistemática, que você pode tanto falar comigo, ou com o pastor Fernando, ou até com algum irmão que já tenha experiência nisso. E existem materiais bem grossos, maçudos, com muito alimento a respeito. Então, quando a gente chega em temas como a inspiração, nós vamos arranhar a superfície. Mas existe muito que você pode aprender dessas doutrinas tão bonitas, tão importantes para a fé cristã, que você pode, e é o meu incentivo que você continue. Não fique contente apenas com comer alimento só aperitivo. Isso é um aperitivo. Então você tem como se alimentar disso de maneira muito mais robusta, tá bem? Então, isso não quer dizer que incompleto seja falso. Tá? Então aqui nós vamos dar uma informação que não é falsa, mas ela é incompleta no sentido de que tem muito mais que poderia ser falado. Então, mas por ser incompleta não tem valor. Tem valor sim, porque já é uma base que você vai ter, que vai lhe dar vai lhe dar muito conhecimento prático, porque a vida cristã é de conhecimento prático. O cristianismo ele não está resumido em conhecer para só ficar mais sabido. É verdade que isso acontece, mas o cristianismo ele é um intelecto colocado numa vida prática de santidade. Por isso que aquele tema básico do protestantismo, que a Bíblia é regra de fé e de prática. Por quê? Porque aquilo que você aprende, você precisa viver. Caso contrário, você pode se tornar um intelectual duro de coração, né? Conhece a respeito da Bíblia, conhece a respeito de Jesus, mas o coração nunca foi aquecido. Então isso é bem importante. Quando nós falamos aqui de inspiração, o que nós queremos dizer aqui é isso daqui. E uma coisa interessante aqui, eu vou ler isso, mas uma coisa interessante. Muitos desses materiais que nós trabalhamos na quarta-feira é o material que nós preparamos para as crianças já alfabetizadas, que seriam de 7 a 11 da nossa igreja. Então, para você ver quanto nós levamos a sério e o quanto nós, como pais, deveríamos levar a sério com os nossos filhos. É interessante que a gente paga uma babá para cuidar dos nossos filhos, paga uma escola para educar nossos filhos. E se a gente pudesse, a gente pagaria para salvar os nossos filhos, não pagaria? Você não faria um empréstimo? Faria. O ponto é, valorize isso então. Valorize esse braço que Deus dá para você, que é a igreja local. Uma igreja que tem preocupação com o temor a Deus, com a palavra de Deus, e por isso ela quer ser um auxílio às suas famílias. Mas isso não quer dizer que a igreja vai ocupar o lugar principal dos pais. Então a tarefa dos pais é insubstituível. Ninguém pode fazer por você, certo? Então valorize. Valorize. Eu estou falando aqui pensando nessas crianças alfabetizadas. Não quer dizer que antes disso não deva ser valorizado também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos que parar nos domingos, o culto infantil de 7 a 11, por falta de pessoas. Por que por falta de pessoas? Porque às vezes vem um, falta o outro. Às vezes vem dois, falta o terceiro. E dessa forma, a continuidade do aprendizado fica comprometida. É a ideia de você querer ver uma minissérie pulando capítulos. Você entende? Até entende alguns que, digamos que seria um capítulo que se autoexplicasse, mas de maneira geral você perde todo o fluxo.
E por que quando vem uma pessoa só nós não fazemos? Só para explicar para os irmãos, se os irmãos não sabem. Porque é importante que nós tenhamos cuidado. É uma pessoa adulta, no caso o pastor, ensinando uma criança menor de idade. Então nós não fazemos isso de maneira individual. Se não tiverem duas crianças, já era consenso da liderança que não teria. Mas não tem tido nenhuma. Não tem tido nenhuma muitas vezes. E eu não digo aqui, irmãos, isso para fazer com que você pense assim: ah, mas que igreja que fica me cobrando. Não é isso. É para dizer o quanto você deve valorizar isso. O quanto isso é importante. Porque a fase adulta dos jovens vai chegar. E se quando chegar a fase adulta eles não tiverem um terreno bem preparado de doutrinas fundamentais, qualquer coisa que for mais atraente vai sugá-los. Ah, mas isso é uma garantia? Não é. Mas é uma boa dinâmica do que você pode fazer. Nesse tempo você não controla se você salva ou não o seu filho, mas os ouvidos do seu filho têm audiência na sua vida, você pode usá-los. Certo? Então, esse básico aqui é o mesmo básico que é usado com crianças, para você entender como é simples entender as doutrinas fundamentais. Por inspiração, queremos dizer que a Bíblia veio a partir de Deus, ela tem a sua origem em Deus, e ela tem esse caráter único, porque nenhum outro livro foi inspirado por Deus. Nenhuma outra literatura do universo inteira pode dizer assim, veio de Deus. Apenas a Bíblia. E só por isso ela já tem um caráter único, certo? Mas quando nós dizemos isso, é importante você saber que ao fazer isso, trazer as Escrituras, Deus fez isso usando pessoas reais, no tempo e no espaço, não imaginação. Não foram coisas que são contos de fada, pessoas no tempo e no espaço escreveram, e essas pessoas foram instrumentos na mão de Deus. Então aqui você poderia dizer o seguinte, pode falar, pastor Fernando. Ah, perdão, queridos, eu acho que eu deixei congelado aqui, deixei. Mas era para ficar mais emocionante aqui, né? Então tá lá, ó. Por inspiração, queremos dizer que a Bíblia veio a partir de Deus e ela tem esse caráter único. Ou seja, é o único livro que pode dizer isso sobre si mesmo. E Deus usou pessoas reais no tempo e no espaço, ou seja, muitas vezes as pessoas fazem alguns tipos de argumento. Ai, mas como eu posso saber que a Bíblia é real? Porque foram homens que escreveram. Sim, pessoas reais. Porque essa capacidade cognitiva de escrever com tanta propriedade, Deus deu aos homens, sua imagem e semelhança. Embora os chimpanzés tentem rabiscar alguma coisa, eles não conseguem escrever uma poesia. Eles não conseguem escrever uma história com começo, meio e fim. E isso Deus fez de forma que essas pessoas foram instrumentos em suas mãos. Então, aqui, às vezes, para tornar mais fácil e ilustrativo ainda, a ideia que a gente faz é o seguinte: cada um escreva o versículo com a sua própria letra e com a sua própria caneta. O resultado é o versículo que eu ditei a vocês, né? Se cada um aqui escrevesse 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para a correção. Todos escreveriam o mesmo texto. Eu estaria direcionando o texto para vocês escreverem, mas cada um escreveria com a sua caligrafia, com a sua própria caneta. Então, no estojo colorido de Deus, existem vários tipos de canetão, né? Existem alguns que são ponta grossa, alguns que são escrita fina, mas o ponto é, o estojo de canetinhas foi Deus quem usou, foi Deus quem deu, certo? Então, vamos abrir aqui em dois textos que, quando você pensa em inspiração, eu diria que esses são os textos que você deveria gravar. 2 Timóteo 3,16. Esse talvez seja o texto mais conhecido a respeito de inspiração das Escrituras. Então o texto bíblico diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro,
e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então esse texto, ele está dizendo aqui, Paulo a Timóteo está escrevendo a respeito do valor das Escrituras. Então esse texto aqui é o que diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Por quê? Porque ela diz quem você deve crer, como você deve crer e como deve ser a sua vida diária. Ela diz isso. E esse texto é importante que você saiba, por quê? Porque ele deixa claro que a Bíblia tem uma origem. E a origem da Bíblia não é meramente humana. Ela é inspirada por Deus. A ideia de inspirada, ela tem no verbo, na palavrinha do grego, a ideia de soprada por Deus. A ideia de que veio de Deus. Então essa é a ideia de inspiração. Não deixa a sua mente entender inspiração como uma ideia de que quando você acorda de manhã cedo com vontade de fazer um bolo. E aí você está inspirado para fazer um bolo. É verdade que essa ideia de inspiração vem desse verbo. Mas não é a mesma coisa. Não é essa ideia que você acordou com desejo de algo e você diz assim, hoje acordou inspirado, né? Normalmente eu tenho visto isso agora com mais frequência na vida do Rafael. Ele acorda inspirado a pecar, com frequência. Mas não é esse tipo de inspiração que eu estou falando. A Bíblia está dizendo aqui a ideia de inspiração de origem, de vir. Então esse texto de 2 Timóteo deixa bem claro isso. E agora, pule lá para a segunda carta de Pedro, um pouquinho aí mais para frente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A NVT ela já deixa bem clara essa ideia, né? De ser impulsionado, de ser impelido, de ser direcionado. Então essa ideia de que Pedro escreve dos profetas, eles não fizeram por conta própria, é isso que Pedro está dizendo. Então esse texto ele está dizendo assim, olha, o que os profetas falaram, o que eles ensinaram, eles não fizeram a seu bel prazer. Eles não acharam que deveriam fazer isso por si só e fizeram. Não, eles foram impulsionados pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença. Certo? Não quer dizer que não existam coisas que nós crentes não vamos dizer aos outros que não venha de Deus. Claro que existem. Nós adquirimos sabedoria e conhecimento. Mas isso é diferente do que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito da palavra de Deus escrita. Da revelação o quê? Especial. Vamos voltar lá? Vamos ter que voltar no começo? 2 tipos de revelação. Geral, a criação, a consciência, e depois a gente vê a revelação especial, que é a palavra de Deus, como nós temos hoje. Certo? Então esses 2 textos deixam bem claro isso. Então, por inspiração, eu vou querer destacar aqui alguns pontos, e depois, semana que vem, nós vamos continuar falando a respeito de características que vêm oriundas da inspiração. Porque a Bíblia é inspirada, ela é inerrante. Porque a Bíblia é inspirada, ela é infalível. A inspiração é a base das características que a Bíblia tem. Deu para entender? Essa ideia de inerrância, infabilidade, isso eu vou explicar melhor. Mas é a ideia de inerrância que a Bíblia não contém erros. Vamos falar mais a respeito do que é isso. Mas por que a gente pode dizer que ela é inerrante? Porque ela tem como base a inspiração. Ela vem de Deus. E por Deus ser um Deus que não erra, que não tem erros, e a Bíblia ser oriunda dele, inspirada por ele, logo essas características vão ser encontradas nas Escrituras. É um raciocínio quase lógico, né? Quase lógico, é lógico, mas ele não ficaria só na lógica, porque nós temos que ter a base da revelação especial, que é a Bíblia, certo? Então, algumas características. A Bíblia foi escrita sob a supervisão do Espírito Santo. É isso que Pedro falou aqui na sua segunda carta. O Espírito Santo, ele
coordenou de forma que fosse relatado exatamente o que era para ser relatado. Aí talvez você tenha parado para pensar aqui, mas dessa forma então não foram pessoas reais no tempo e espaço, foram robozinhos. Não, a Bíblia não ensina assim. Vou falar mais a respeito de alguns pontos aqui. Mas o que é importante você saber? Como a Bíblia tem origem em Deus, o Espírito de Deus, ele faz com que ela seja relatada exatamente aquilo que deveria ser. Deu para compreender? É a ideia de que o escritor, ele usa seus atores na história. Calvino falava que o mundo é o palco de Deus, né? Que o mundo é Deus colocando o seu plano em funcionamento no mundo real, no tempo real, com pessoas reais. Então, a ideia é que o escritor das Escrituras, ele providencia o começo, o meio e o fim. Então, a ideia é que a supervisão dele é fazer com que aquilo que deveria estar registrado vai ser exatamente assim. Tá bem? Aí, o ponto 2 vai nos dizer exatamente uma explicação desse primeiro ponto que eu falei. Cada palavra é exatamente o que deveria ser, mas não necessariamente ditada. Existe a teoria do ditado, que tudo foi ditado, ou então êxtase dos escritores. Você deve já ter visto alguém falar a respeito assim, ele recebeu, baixou nele uma entidade e ele então sai escrevendo. Você já deve ter percebido isso. Não tem nada disso nas Escrituras. A ideia dos apóstolos, dos profetas, não era uma êxtase onde eles saíam do sentido próprio deles e aí outra pessoa ocupava o lugar e ia escrever por eles. É isso que acontece muito no Espiritismo. Não é assim com as Escrituras. Não existiu um estado aqui praticamente de falta de intelecto, né? Porque quando você diz que não era eu que estava escrevendo, se não era você, como é que você sabe o que escreveu? Um espírito tomou conta de mim. Isso é quase que falta de intelecto, né? Porque você não é mais você. A Bíblia não trata dessa forma. Abra lá em Mateus, capítulo 1, verso 22. Verso 22 diz assim: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Paramos aqui, nós só queremos esse pedacinho para enfatizar isso. Quem sabe do que está sendo falado aqui? Quem sabe? Ninguém? Está falando do nascimento de Jesus. Então o relato de Mateus está dizendo assim, olha, o profeta falou como um instrumento de Deus, ficou registrado e agora está se cumprindo. Então isso é para dizer que o que deveria ter sido escrito está sendo cumprido, certo? E Deus fez isso por meio de quem? Homens. Deus usou instrumentos. Então, neste sentido, os homens foram o meio pelo qual Deus revelou a palavra especial, a palavra escrita. Abra agora aí em capítulo 2, verso 15. Novamente está falando a respeito de Jesus estar lá escondido e depois voltar, né? E aí ele diz assim, no verso 15: onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então, o profeta havia dito uma profecia, Deus havia dado essa profecia a ele dizer, e agora nós vemos que o cumprimento está acontecendo. Então, aquilo que deveria ter sido escrito foi, e a certeza de que aquilo ia se cumprir vem por meio de Deus, que não falha, certo? O que é importante que você saiba aqui que a gente vai falar? Isso não quer dizer, e aqui eu vou entrar um pouquinho, por que eu falei que eu não ia entrar em todos os detalhes? Porque existem várias explicações a respeito dessas funções a respeito da inspiração. Como foi?
a inspiração que Deus usou nos homens, ela foi um ditado verbal? Deus falou e eles escreveram? Não. Mas existe isso na Bíblia? Existe. Os mandamentos foram assim. Se você pular lá para Apocalipse, João, eles falam para ele assim: escreve o que eu vou te dizer. E isso parece ser um ditado, não parece? Parece. Mas não quer dizer que toda a Bíblia, ou melhor, isso acontece em minoria, o ditado. Então não quer dizer que, por não ter sido ditado palavra a palavra, não quer dizer que exista algo ali que poderia estar equivocado, porque existe uma supervisão. E aí as explicações aqui nas teologias sistemáticas, eles vão se estender, existem várias formas. Por exemplo, muitas vezes, Paulo, se você pegar Paulo tinha um ensino rabínico, né? Paulo era judeu e ele tinha um ensino judaico. Então, muitas das verdades que ele trouxe à tona, elas já tinham sido aprendidas quando ele era criança. Então, não quer dizer que no processo de inspiração do que Paulo escreveu, Deus não tenha trazido à luz informações que ele tinha de antemão. Está entendendo? Por que isso? Isso quer dizer que não precisaria ser um ditado. Outras posições que vão falar, e aqui eu acho que a gente tem que ser bastante cauteloso, por quê? Porque a Bíblia não diz que era só ditado, mas ela não exclui o ditado, mas ela demonstra que existiam muitas vezes coisas que são as ideias de uma revelação verbal, de ensino, por considerar coisas que a pessoa aprendeu ao longo da sua vida. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é muito seu amigo, ele pode escrever uma carta em seu nome, falando quase que exatamente o que você gostaria que ele falasse, sem que você tenha que ditar para ele. Já pararam para pensar isso? É o que muitas vezes as secretárias fazem, uma secretária que conhece por longo tempo. Mas eu não quero adentrar nisso, porque a ideia de inspiração que eu quero aqui trazer a você ela tem origem de Deus, e o método pelo qual Deus fez isso foi um instrumento humano. Homens falaram em nome de Deus, por vezes parece que existiu um ditado mesmo, mas por muitas vezes não necessariamente dessa forma, ditando palavra a palavra, mas sim o resultado sendo supervisionado por Deus. Ficou claro ou ficou confuso? Deu para entender? Então, quando você tem que entender isso, é que você tem que entender o seguinte: ninguém fez nada apenas por si próprio. Nenhum profeta, um apóstolo escreveu o que ele estava com vontade naquele momento. Como se nós pudéssemos hoje dizer assim: eu creio que vocês aqui, quero dizer todos, ou a grande maioria, são crentes. E eu creio que vocês têm palavras de sabedoria porque vocês conhecem as Escrituras. Mas isso não lhe dá o direito de ir lá e dizer: Deus me disse e eu vou acrescentar na Bíblia. Essa é a diferença. Isso algumas outras, ou a maioria das outras religiões faz. Nós não fazemos isso. Apenas a Escritura tem o padrão de autoridade. Por quê? Porque só ela é inspirada por Deus. Certo? Então, a inspiração, e aqui ela vai explicar o que eu falei, somente as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, a inspiração, ela acontece nos escritos, nos autógrafos, não as pessoas. Ficou confuso aqui? A ideia é a seguinte: o apóstolo Paulo, ele não era inspirado por Deus. O que ele escreveu era. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo não era inerrante. O apóstolo Paulo não era infalível. Vocês veem o relato de Paulo falando a respeito dos seus pecados. Isso parece ser algo de uma pessoa infalível? Não. Então isso é importante que você saiba. A palavra de Deus, as Escrituras, são infalíveis. Os seus autores, os que escreveram, eles não eram infalíveis. Certo? Por quê? Porque senão você teria que chegar a uma conclusão de que o apóstolo Paulo não cometia erros. Davi não cometia erros. E não é isso que as Escrituras falam. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E os homens santos que Deus usou nesse processo foram impelidos, movidos. Quer saber por quê? Você vai encontrar palavras nas Escrituras, isso eu vou falar mais nos próximos pontos, que não vieram de crentes. E essa palavra foi inspirada ou não?
Você vê relatos históricos de descrentes. Entendeu? Por que não é a pessoa e sim o escrito? Porque se fosse a pessoa, elas nem poderiam ter relatos de descrentes na Bíblia. Por quê? Porque elas não são confiáveis. Descrentes não conhecem a palavra de Deus, não levam a Bíblia em consideração, não levam os escritos do Antigo Testamento, se fôssemos voltar. Então, o que é inspirado são os escritos, os autógrafos. Isso é inspirado. Por isso que quando você escuta o pastor Fernando aqui propor uma confissão de fé, você não deve ir cegamente no que ele lhe propõe. Você deve confrontar com a Bíblia, por mais bem intencionado que um homem temente a Deus seja, ele pode cometer erros. As Escrituras não. Ela é a base. Ela é a sua regra de fé firme. Ela é a sua certeza de que você não vai caminhar torto. Por isso que nós não nos juntamos à Igreja Católica Romana, quando ela diz que o escrito do Papa é tão valioso quanto o da Bíblia. Por isso que nós não nos juntamos a denominações evangélicas, ou que se dizem evangélicas, e que têm colocado a palavra dos seus pastores no mesmo patamar que as Escrituras. Não fazemos isso. Então, a inspiração acontece nos escritos e não nos autores. E aqui, por ponto final, Deus manteve suas personalidades, culturas e faculdade mental. Você vai ver que na Escritura você tem agricultores, você tem reis, você tem pescadores, você tem prostitutas, você tem uma série de pessoas. É claro que tem pessoas das que eu citei que não escreveram. Você fala, mas Rabi não escreveu. Ela não escreveu realmente. Mas dentro dos que escreveram, você tem uma variedade de personalidades, culturas e faculdades mentais que não foram mexidas. Por que isso? Porque Deus quis assim. Deus poderia ter feito todos escreverem da mesma forma? Poderia. Mas ele fez exatamente dessa forma para justamente mostrar o quão verdadeira a Bíblia é. Por quê? Porque seria muito fácil você unir todo o mesmo enredo, com a mesma escrita, com o mesmo tipo de literatura, a ideia de você escrever tudo em poesia do começo ao fim, mas Deus faz com que a sua palavra tenha unidade, uniformidade, em meio a milhares de anos e com tantas diferenças de personalidade, cultura e época. Isso, se não for uma obra sobrenatural, isso eu não sei explicar. Porque a gente vê que as gerações de 30 anos atrás falavam de uma forma muito mais culta do que as nossas gerações hoje, Hoje o advento da mídia social e tudo isso começou a dar as palavras, abreviações que você nem sabe às vezes, Então o porquê é só PQ, e assim vai indo, Tracinhos. Você imagina juntar isso e andar para trás 1000 anos? O quão diferente seria a mensagem. Não é verdade? É verdade. Agora você pega, biblicamente falando, a Bíblia começa há milhares de anos atrás escrita, e até ela ser terminada de escrever, ela tem uma uniformidade impressionante. Você consegue entender a história. Você consegue ver o fluxo da história sendo descrito. Por que isso? Porque ela vem de Deus. Porque ela é inspirada por Deus. Essa uniformidade é a obra do mesmo autor nos escritores. O mesmo diretor do grande filme da vida, ele fez com que saísse exatamente do jeito que ele gostaria, mas sem surrupiar a cultura, a personalidade da pessoa. E aqui se encaixa muito bem a ideia do estojo de cores, Então você vai enxergar pincel atômico ali. Você vai enxergar ponta fina. Você vai enxergar lápis de cor. Mas a história tem uniformidade, está caminhando para aquilo que ela deveria ser. Queridos, vou parar por aqui a respeito da inspiração, para a semana que vem a gente entrar naquelas características que fazem parte da inspiração, que vem da inspiração, como a inerrância, a infalibilidade e também a questão de interpretação.
Isso talvez seja novo para alguns. A ideia de interpretação como vindo da inspiração. Interessante, né? Vou deixar vocês curiosos aí, para vocês poderem dar sequência. E acho que é isso mesmo que vamos parar por aqui. Deu certo? Deu certo. Alguma pergunta, queridos? Que não seja muito difícil? Não, pode ser difícil sim. Se não souber, a gente não responde. A dona Luísa voltou com tudo, né? Voltou inspirada. Entenderam? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Normalmente, aquele que escreve é o que tem o nome. Normalmente, né? Então, no caso de Josué, boa parte do livro, e alguns estudiosos até falam que o final de Deuteronômio, né, pastor Fernando? O final de Deuteronômio tenha sido ele, porque Moisés já estava morto, né? E dos profetas, a grande maioria dos nomes dos profetas são deles mesmos. Mas não existe um consenso 100% em alguns livros, né? Alguma pergunta um pouco mais fácil que a da dona Luísa? Se não... Então vamos ter uma palavra de oração, queridos? Pai eterno, graças te damos por esse tempo juntos aqui, por aprender a respeito do valor da tua palavra, porque ela é inspirada por ti, ela é digna de ser recebida por nós com toda obediência, com todo prazer, e que o Senhor nos ajude, Pai, a valorizá-la, porque muitas vezes nós não paramos para pensar que existem ainda nesse tempo presente tantas pessoas que não têm acesso à tua palavra revelada. E nós, por vezes, temos mais de 10 métodos para lê-la e muitas vezes não fazemos isso. Nos perdoa por isso e nos ajuda, nos impele, nos direciona, nos dá o desejo necessário para cada vez mais aprendermos de ti. Nos ajuda a encontrar beleza, prazer na tua palavra. Porque tantas vezes os nossos olhos e o nosso coração são roubados por coisas que não têm valor eterno. Então que o Senhor nos ajude a administrar essas bênçãos que o Senhor tem nos dado por meio de tantas coisas que são boas, que são úteis, como o celular, como coisas que ocupam o nosso tempo, mas que o Senhor não deixe que isso jamais roube o espaço e o tempo de aprender da tua palavra. Que o Senhor seja cada vez mais honrado por meio da tua ajuda a nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.